Nós vamos então falar sobre regras de associação e mineração de padrões de sequência, que é a aplicação de regras de associação, porém observando a ordem dos elementos nas listas. Esses nomes em inglês estão aí apresentados, a gente vai sempre tratar pelos nomes em português. Aqui nós temos o roteiro dessa parte de regras de associação. Nós vamos apresentar os conceitos básicos, depois o algoritmo mais importante e o primeiro algoritmo proposto, que foi o a priori. Depois vieram algoritmos derivados, mas ele é até hoje o mais conhecido. Vamos falar de outros formatos de dados para mineração, que também podem ser usados em regras de associação. Mineração com múltiplos suportes mínimos, mineração de classes por regras de associação, mineração de padrões sequenciais, que é aí que entra na parte de padrão de sequência ou padrões sequenciais, e depois finalizar com um resumo. O conceito de mineração por regras de associação foi proposto num artigo do KDD, do Agarwal e outros autores em 93. É um modelo de mineração de dados importante, estudado extensivamente pela comunidade de banco de dados e mineração de dados. Assume que todos os dados são categóricos, ou seja, ele não está pontuando pesos, por exemplo, para os elementos. Existem elementos, existem itens que fazem parte de conjuntos. Nenhum bom algoritmo para dados numéricos. Até poderia, né? Há adaptações, mas eles acabam sendo algoritmos muito caros. Usado inicialmente para análise de cesta de compras, para correlacionar itens. O problema da cesta de compras é o clássico. Exemplo, dado que comprou pão, qual a probabilidade de comprar leite também? E aí a gente tem duas medidas, suporte e confiança, que vão ser muito importantes. O modelo de dados é o seguinte: existe uma base I grande, que é composto de uma lista de itens, I1, I2 até IM, então uma lista de tamanho M. Esse é o conjunto de itens. Cada elemento dessa lista é um item específico. Então, o que é uma transação T? É um subconjunto de itens que pertencem ao conjunto de elementos de itens. É um subconjunto. Ou seja, é uma transação. Quando você faz uma compra, ali existe uma transação. Existe uma lista de itens nessa transação. E o banco de dados de transações T grande, é um conjunto de transações, onde cada uma dessas transações é um conjunto de subitens, e é simplesmente isso. A gente vai sempre falar de banco de dados de transações, porque esse é o input, a entrada do algoritmo. Aqui nós temos um exemplo, as transações da cesta de compras. Você tem a primeira transação, foi comprado pão, queijo, leite, a segunda maçã, ovos, sal e iogurte, tem lá N transações. A enésima transação tem biscoito, ovos e leite. Então vocês estão vendo que dentro das transações vão ter itens. Alguns conceitos, um item é um artigo da cesta de compras. Claro que poderia ser um termo de um documento, se a modelagem fosse diferente. Aqui a gente está falando do exemplo do supermercado. Aí, I, nesse caso, é o conjunto de todos os itens vendidos na loja. E uma transação vai ter os itens comprados em uma compra, em uma cesta. Então, o banco de dados de transações vai ser o conjunto de todas essas transações, N transações que foram selecionadas da base de dados das vendas do supermercado. Aqui a gente já tem um exemplo de um conjunto de documentos sendo representados como transações. Então, cada documento aqui vira uma transação, e aí a gente pode lidar com uma base de dados de documentos textuais. Aqui, cada documento vai representar uma bag of words, ou seja, um conjunto de palavras-chave, um subconjunto do dicionário. Né? E o dicionário vai ser o meu conjunto I, ou seja, qualquer termo do dicionário que pode acontecer em documentos é um termo da base I. Um documento 1 aqui tem esses três termos, o documento 2 tem esses dois, e assim por diante. Falando agora do modelo de regras de associação, é importante definir um conjunto de itens, porque a regra de associação ela é baseada em, dado um conjunto de itens, então um outro conjunto de itens. Ou seja, dado que existe esse conjunto de itens, qual é a chance desse outro conjunto também existir em um grupo de transações? Então aqui o X foi definido como sendo um conjunto de itens em I, né, e o X está contido ou é igual à transação.
A regra de associação é uma implicação. Dado x, então y. Ou seja, dado um conjunto de itens, então outro conjunto de itens. Onde tanto x quanto y possuem elementos, itens que estão no conjunto I, e a interseção de x e y tem que ser vazia, ou seja, você não tem item repetindo de x em y ou de y em x, não pode ter. São conjuntos disjuntos. Então, o item 7 é um conjunto de itens, simplesmente. Exemplo, leite, pão, cereal, vai ser um caso. Ele não é a transação completa, é um subconjunto de elementos, de I, né, que vão ocorrer em transações. E aí, um K item set, ou seja, o item 7 de tamanho K, aqui seria um item 7 de tamanho 3, é um exemplo, leite, pão, cereal. Então, o item 7 sempre vai ter um tamanho. Regras de associação têm duas medidas muito importantes, tem até algumas outras, mas essas duas são muito importantes e o algoritmo vai estar sempre olhando para elas, tá? Então é importante aqui a gente compreendê-las. O suporte é a primeira delas, é a regra. A regra mantém com suporte sup em T, ou seja, T o conjunto de dados de transações, se sup%, ou seja, tantos por cento das transações contém a união de x com y. Ou seja, junta a parte x, a parte y, todos os elementos, e o suporte vai ser a probabilidade daqueles elementos existirem dentro do conjunto de transações em transações. Esses elementos têm que coexistir numa transação para se contar uma medida de suporte adicional. Já a confiança, a regra é válida em T com confiança conf, se conf% das transações que contém x também contém y. Então veja que o suporte é a probabilidade da união de x em y no conjunto de transações. Dado que, na verdade, a confiança já restringe, ou seja, é a probabilidade de y existir, dado que x existe naquele conjunto de transações. Ou seja, aqui ele filtrou somente as transações x, no caso da confiança. Então, uma regra de associação é um padrão que afirma que quando x ocorre, y ocorre com certa probabilidade. Esse é o ponto. A regra de associação é dado uma coisa, então outra. E significa, então, uma relação, um padrão que afirma que se x ocorre, qual a probabilidade de y ocorrer também? Detalhando um pouco sobre suporte e confiança, vamos ver aqui as fórmulas. Para a gente chegar na fórmula, a gente precisa contar a quantidade de elementos. Então, suponha que o x.count, denotado dessa maneira, seja a contagem de elementos, do número de transações em T em que x ocorre. Então, x sendo o quê? Um conjunto de itens, o item 7. Então, o que vai ser o suporte? Suporte vai ser a contagem da união de x e y dividido pelo n, que é o tamanho, o número de transações existentes. Ou seja, quantas transações que tem todos os elementos de x e y. É isso, qual o percentual das transações que possui todos os elementos de x com todos os elementos de y nessa transação. E a confiança, por sua vez, vai ser não a união, mas a interseção dividido por quantos que tem pelo menos que tem o conjunto x. Então a gente quer saber se a confiança for alta, significa que a maioria dos elementos onde tiver x vai ter y também. Tá? Então são essas as fórmulas aqui que a gente tem do suporte e da confiança. Nosso problema é estudar o algoritmo que gera regras de associação, que é o a priori. Esse algoritmo vai ter como objetivo encontrar todas as regras que satisfaçam o suporte mínimo, que é o minsup, e a confiança mínima, minconf, definidos pelo usuário, ou seja, encontrar todas as regras possíveis, de quaisquer tamanhos que poderiam ser esses conjuntos de itens sets frequentes, seja do lado x, seja do lado da implicação, que é o y. Vamos dar um exemplo então. Aqui nós temos uma base de transações com 7 transações e nós estamos interessados em mínimo suporte de 30% e mínima confiança de 80%. Nós temos que achar as regras de associação que obedeçam a essas regras. Primeiramente, quais são os itens 7 frequentes? Aqui nós temos um exemplo. Frango, roupas e leite acontece em 3 das 7 relações. Então ele tem
7 transações. Então ele tem um suporte de 3/7. A gente está vendo que está na T5, na T6 e na T7. Somente essas três possuem esses 3 elementos, por isso 3 de 7. Então 3/7 vai ser o meu suporte nesse caso. Já a regra de associações possíveis, aqui nós temos 2 exemplos. Ilustrado com 2, poderiam ter mais regras, tá? Que possam obedecer o suporte mínimo, a confiança mínima. Uma delas é, dado roupas, então leite e frango. Ou seja, como foi 3/3, significa que toda vez que acontece roupa, vai ter também leite e frango. E isso é verdade. Não existe roupa aqui em T1, T2, T3 e T4. Somente nas transações que também possuem leite e frango. Então, se tiver roupa, tem uma chance de 100% para essa base de dados de ter leite e frango. Por outro lado, aqui nós temos intersets diferentes. Olha, o X aqui embaixo é roupas e frango. Se tiver roupas e frango, qual que é a probabilidade de ter leite? É 100%. Também aconteceu isso. Apesar de eu ter frango separado aqui na T1, por exemplo, eu não tenho roupas e frango. Onde eu tenho roupas e frango, eu também tenho leite. Então, 3/3, também uma confiança de 100%. Interessante observar que uma representação dos dados de transação é uma visão simplista da cesta de compras, pois a cesta traz outras informações, como, por exemplo, a quantidade de cada item comprado, o preço pago. Tudo isso acaba que não entra nas regras de associação. Existem muitos algoritmos de mineração de regras de associação. No entanto, tem o a priori, que é o tradicional, foi base para outros algoritmos ainda que tenham, inclusive, algoritmos com estratégias e estruturas de dados diferentes. Agora, independente do algoritmo ser diferente, o resultado que ele tem que dar é sempre igual, é sempre determinístico. Então, dado um conjunto de dados de transação T e um suporte mínimo e uma confiança mínima, o conjunto de regras de associação existente em T é determinado de forma exclusiva, independente do algoritmo. É um problema determinístico, ou seja, é um problema que se resolve sempre com a mesma resposta, né? Porque o suporte mínimo, a confiança mínima estão previamente definidos. Qualquer algoritmo, então, tem que encontrar o mesmo conjunto de regras, embora a eficiência computacional, requisito de memória vai variar. Nós vamos então falar sobre regras de associação